Dexter Resurrection, o New York Ripper foi introduzido como um assassino que aterrorizou as ruas onde Prater cresceu e escapou da aplicação da lei, assombrando a superdetetive Claudette. Ao longo dos primeiros episódios da temporada, o misterioso assassino é mencionado por Prater, Claudette e Batista, destacando que os roteiristas da série podem ter planos para este misterioso novo personagem. Neste vídeo, vamos explorar se a história do New York Ripper será realmente desenvolvida nesta temporada ou se eles a estão guardando para mais tarde. Vamos analisar cada personagem da série e até voltar à temporada 6, episódio 7 para teorizar sobre quem esse notório assassino poderia ser. Antes de começarmos, vamos nos certificar de que estamos totalmente por dentro do caso. O New York Ripper era um serial killer misterioso que aterrorizou as ruas de NYC, acumulando pelo menos 22 vítimas confirmadas enquanto conseguia evitar a captura. Este assassino, altamente prolífico, usava um gancho de tampa de bueiro como sua arma preferida, uma ferramenta horrível que agora faz parte da preciosa coleção de troféus de Leon Prater. O que tornou este caso particularmente arrepiante foi que Prater tinha uma conexão pessoal com ele, tendo crescido nas mesmas ruas que o Ripper havia aterrorizado quando era criança. A detetive Claudette Wallace perseguiu obsessivamente este assassino esquivo, mas apesar de sua reputação como superdetetive, o New York Ripper nunca foi pego, com manchetes antigas ainda dizendo "sem fim à vista" e "serial killer altamente prolífico, ainda em liberdade". Quando Batista diz que todos nós temos aquele caso que nos assombra, agora que isso está claro, vamos à primeira teoria. Leon Prater é o New York Ripper. A teoria de que Leon Prater é secretamente o New York Ripper é uma reviravolta bem interessante que Dexter Resurrection poderia executar. Pensem sobre isso. Esse cara vai de ser um ricaço fã de serial killers para potencialmente ser o vilão mais perigoso que a série teve desde Trinity. Na superfície, Prater parece o típico bilionário benfeitor. Ele organiza eventos de caridade chiques para a NYPD e fica por aí fazendo papel de capitalista de risco durante o dia. Mas à noite, ele está organizando esses jantares assustadores com serial killers de verdade, o que já é bem perturbador quando você pensa sobre isso. Vários elementos suspeitos alimentam essa especulação. A reação de Prater ao discutir o New York Ripper difere marcadamente de sua admiração por outros assassinos. Ele fala com um orgulho peculiar sobre o Ripper nunca ter sido pego, quase como se estivesse se gabando de seu próprio sucesso. As evidências apontando para Prater como Ripper se tornam mais difíceis de ignorar quando você olha os detalhes. Seu conhecimento íntimo dos métodos do assassino e a posse da arma real do assassinato são bandeiras vermelhas importantes que vão além do comportamento típico de colecionador. A conexão geográfica é particularmente reveladora. O Ripper operou nos bairros exatos onde Prater brincava quando criança, sugerindo tanto familiaridade profunda com a área, quanto uma conexão pessoal com os crimes. Sua história traumática de ter perdido ambos os pais em um acidente de carro segue o padrão clássico de origem de serial killer, que vimos ao longo de toda a franquia Dexter, fornecendo a base psicológica para uma potencial descida ao assassinato. Se Prater é o Ripper, aqueles jantares assumem um significado completamente diferente. Em vez de apenas colecionar assassinos como troféus, ele estaria conduzindo pesquisa, estudando sua competição, aprendendo seus métodos e identificando ameaças potenciais às suas próprias operações. Sua habilidade de rastrear e identificar serial killers ativos mostra habilidades investigativas que o serviriam bem para escapar da captura. Com sua riqueza e recursos, Prater seria quase intocável. Ele poderia eliminar testemunhas, influenciar investigações e manter sua persona pública enquanto continua matando. O relacionamento com Charlie se torna particularmente distorcido. Ele estaria essencialmente empregando uma ex-soldado de operações especiais para proteger um serial killer, enquanto a mantém completamente no escuro sobre sua verdadeira natureza. As implicações seriam massivas. Prater seria o adversário supremo de Dexter, combinando planejamento metódico com recursos ilimitados e posição social. Diferente de vilões anteriores das margens da sociedade, ele representa o mal se escondendo atrás da filantropia. Sua exposição devastaria a NYPD dado seu apoio financeiro, enquanto a detetive Wallace enfrentaria perigo pessoal como uma ameaça às suas operações. Isso posiciona Resurrection como introduzindo um vilão sofisticado o suficiente para desafiar Dexter, enquanto opera com impunidade completa, colocando o predador mais perigoso não nas sombras, mas no centro das atenções da admiração pública. No entanto, essa teoria enfrenta vários desafios significativos que acho difícil de ignorar. Primeiro, a reviravolta figura pública respeitada sendo secretamente o assassino se tornou um clichê de Dexter. Vimos isso com Miguel Prada, Jordan Chase e outros. Os roteiristas da franquia tipicamente mostraram mais criatividade do que reciclar a mesma fórmula de revelação, e eu pessoalmente ficaria bem desapontado se eles fizessem isso de novo. Mais praticamente, como um multibilionário de alto perfil, cometeria pessoalmente 22 assassinatos sem detecção. O status de celebridade de Prater significa que seus movimentos são rastreados, seu paradeiro documentado e suas ausências notadas. Diferente de assassinos anteriores que podiam desaparecer no anonimato, Prater precisaria de álibis constantes enquanto mantém suas obrigações públicas, algo que é basicamente impossível. Talvez mais notavelmente, há a questão inevitável da estatura física de Prater. Com 1,35 metros devido à acondroplasia, ele estaria empunhando um gancho de tampa de bueiro que tem quase metade de sua altura.
Embora não devêssemos subestimar ninguém baseado em limitações físicas, a mecânica de usar uma arma tão desajeitada contra vítimas adultas levanta algumas questões práticas. É meio como tentar cometer assassinatos com uma bengala gigante, teoricamente possível, mas dificilmente eficiente para um serial killer prolífico. Esses fatores sugerem que, embora Prater seja um suspeito intrigante, a realidade pode ser menos convincente do que a teoria parece. Antes de passarmos para a próxima parte deste vídeo, só quero lembrá-los de se inscrever se estão curtindo o conteúdo. Enquanto Leon Prater domina a especulação do New York Ripper, dois outros personagens merecem menções honrosas neste jogo de adivinhação distorcido: o detetive Melvin Oliva e Charlie Brown. Olha, vou ser honesto, as evidências são praticamente inexistentes para ambos, e acho que as chances de qualquer um ser o Ripper são basicamente zero. Mas a franquia Dexter construiu sua reputação em revelações chocantes que ninguém vê chegando, então até os suspeitos mais improváveis valem pelo menos considerar e quero falar sobre eles. O detetive Melvin Oliva representa o cenário clássico, se escondendo à vista de todos que escritores de mistério adoram. Como parceiro de Wallace, ele tem conhecimento interno de procedimentos policiais e técnicas forenses. Basicamente tudo o que você precisaria para evitar ser pego. A franquia já nos mostrou antes que as pessoas mais próximas das investigações frequentemente têm os segredos mais sombrios, como o ato de homem de família de Trinity ou a conexão do Ice Truck Killer com Dexter. A personalidade quieta e reservada de Oliva e sua tendência de deixar Wallace liderar poderia estar mascarando uma mente calculista que tem estudado cada caso em que trabalharam juntos. Além disso, seu entendimento de como Wallace investiga o faria perfeitamente posicionado para ficar um passo à frente de sua busca obsessiva pelo Ripper. Por outro lado, Charlie apresenta uma possibilidade ainda mais interessante, embora exigisse algumas ginásticas narrativas sérias. Seu histórico de operações especiais lhe dá todas as habilidades táticas e distanciamento emocional que você precisaria para matar em série, enquanto seu nojo óbvio pelos assassinos das festas de jantar poderia ser uma direção falsa elaborada. Talvez ela esteja eliminando a competição, ou talvez ela apenas ache que é melhor que todos os convidados de Prater. O fato de que ela tem acesso a toda a operação de Prater, mais um diploma de direito de Harvard, lhe daria a cobertura perfeita e conhecimento para manipular evidências. A ironia de Prater, inconscientemente empregar o próprio assassino com quem ele tem sido obcecado, seria exatamente o tipo de revelação distorcida que a franquia adora. Mas aqui está a questão Asila. Ambas as teorias têm o mesmo problema massivo. Simplesmente não há o suficiente lá. Os roteiristas não nos deram virtualmente nenhuma história de fundo para nenhum dos personagens que apoiaria uma revelação tão grande. Oliva é basicamente um personagem coadjuvante sobre quem mal sabemos alguma coisa, e as motivações e história de Charlie ainda são bem pouco claras. Diferente de outras grandes revelações na franquia, onde os roteiristas cuidadosamente deixam pistas e constroem profundidade psicológica, nenhum desses personagens mostrou os padrões de comportamento suspeito que geralmente sugerem esses tipos de reviravoltas. Claro, os roteiristas de Dexter adoram suas surpresas, mas eles também sabem que boas reviravoltas de trama precisam de preparação adequada, e essa base simplesmente não está lá para Oliva ou Charlie como candidatos a Ripper. Acho que é bem irrealista. A próxima teoria que temos é que Jonah Mitchell poderia ser o New York Ripper, o que representa uma das conexões mais intrigantes, porém controversas, que os fãs tentaram fazer entre Dexter, Resurrection e a série original, e para isso fazer sentido precisamos voltar à temporada 6. Na temporada 6, episódio 7, Nebraska, Jonah inicialmente afirmou que seu pai Trinity havia retornado para matar sua mãe Sally e irmã Rebecca, mas depois confessou para Dexter que havia assassinado sua mãe ele mesmo em um acesso de raiva após descobrir o suicídio de Rebecca. Isso basicamente provou que Jonah era capaz de violência letal quando levado ao limite, mostrando que ele realmente era filho de seu pai no final das contas. A evidência mais convincente para essa teoria vem das similaridades de armas que vemos ao longo daquele episódio. Durante sua confrontação em Nebraska, Jonah estava trabalhando em uma loja de ferragens local, onde ele habilmente empunhava uma ferramenta tipo gancho, mostrando precisão praticada que realmente chamou a atenção dos espectadores. Quando ele depois atacou Dexter na loja, ele usou este mesmo implemento em forma de gancho, uma arma que se parece notavelmente com o gancho de tampa de bueiro na coleção de Leon Prater, que supostamente pertenceu ao New York Ripper. É, ou uma prefiguração deliberada pelos roteiristas, ou uma coincidência incrível que os fãs agarraram como prova da transformação de Jonah em serial killer. Acho que o último é muito mais provável. A base psicológica também faz sentido quando você pensa nos padrões de trauma geracional que vimos no universo Dexter. Assim como a orientação de Harry Morgan moldou Dexter em um assassino controlado e a influência de Dexter depois afetou seu filho Harrison, a exposição de Jonah à brutalidade metódica de Trinity poderia ter plantado sementes similares. Sua admissão de que se sentia como se estivesse se tornando seu pai, combinada com sua capacidade demonstrada para a violência e sua clara habilidade com ferramentas, tipo gancho, cria uma narrativa convincente para como ele poderia evoluir de um perpetrador de assassinato único para o prolífico New York Ripper. O salto geográfico de Nebraska para New York seria significativo, mas não sem precedentes para alguém tentando escapar de seu passado e estabelecer um novo território de caça. No entanto, há um obstáculo importante para essa teoria que emerge das revelações da temporada 8 sobre as vítimas de Oliver Saxon. Entre os arquivos de computador de Saxon, investigadores descobriram uma referência a J. Mitchell,
o que potencialmente indica que Saxon já havia eliminado Jonah Mitchell como parte de seu direcionamento sistemático dos ex-pacientes e associados de sua mãe, Evelyn Vogel. Se Saxon matou Jonah em algum momento entre o incidente de Nebraska e sua própria morte na temporada 8, tornaria o envolvimento de Jonah nos atuais assassinatos do New York Ripper cronologicamente impossível. Este detalhe é fácil de negligenciar se você não está prestando atenção, mas efetivamente desmente a teoria, a menos que a referência J. Mitchell se refira a outra pessoa completamente. Mesmo sem a questão de Saxon, há outro problema importante de cronologia que faz essa teoria desmoronar. Leon Prater menciona que o New York Ripper aterrorizou as ruas onde ele brincava quando criança. Mas Prater parece ser aproximadamente 20 anos mais velho que Jonah Mitchell. Isso significa que quando Prater era criança correndo por aqueles bairros de NIC, Jonah nem teria nascido ainda, muito menos seria velho o suficiente para ser um serial killer. A matemática simplesmente não funciona. Você não pode ter alguém aterrorizando ruas como o Ripper durante a infância de alguém quando o suposto assassino não existia naquele momento. As implicações seriam significativas para como interpretamos tanto a série original quanto a direção de Resurrection. Se Jonah de alguma forma sobreviveu e se tornou o Ripper, seria uma narrativa brilhante de longo prazo, mostrando como o trauma de infância se manifesta anos depois. Mas também levanta questões sobre se a franquia deveria estar forçando essas conexões para satisfazer fãs nostálgicos. Trazer Jonah de volta desta forma arrisca baratear seu poderoso momento de redenção em Nebraska, enquanto ofusca novos personagens como Leon Prater, que merecem estabelecer seus próprios legados. A conexão com Saxon e questões de cronologia sugerem que a franquia poderia ser melhor, honrando os destinos de personagens passados, em vez de ressuscitá-los para reviravoltas convenientes de trama, deixando Resurrection forjar sua própria identidade enquanto respeita o que veio antes. Agora, antes de passarmos para a teoria mais popular que vi, quero lembrá-los de se inscrever se estão curtindo o vídeo. A teoria final que temos neste vídeo é que Blessing Camara poderia ser o New York Ripper, o que representaria talvez a reviravolta mais chocante que Dexter. Resurrection poderia executar. Isso transformaria o personagem aparentemente mais inocente da série em seu vilão mais sombrio, com a especulação centrada no passado trágico de Blessing como soldado criança e seu relacionamento inusualmente íntimo com Dexter, potencialmente mascarando um segredo sinistro que rivalizaria qualquer revelação na história da franquia. Na superfície, Blessing aparece como o exemplo perfeito de redenção e esperança no mundo sombrio de Dexter, um motorista de Urcar bondoso que irradia calor genuíno para todos que conhece. Nascido em Serra Leoa, ele foi forçado a se tornar soldado criança para a Frente Unida Revolucionária, onde foi espancado, drogado e compelido a cometer atos horríveis, incluindo matar pelo menos uma pessoa. Sua mãe Prudence o resgatou em seu 13º aniversário e o trouxe para New York, onde ele passou 30 anos construindo uma nova vida com sua esposa Constance e filha Joy. É basicamente a história de redenção definitiva. Um soldado criança traumatizado se torna um homem de família amoroso e pilar da comunidade. Mas aqui é onde fica interessante. A própria abertura com que Blessing discute seu passado sombrio com Dexter poderia ser vista como suspeita em uma franquia que adora esconder assassinos à vista de todos. Durante sua conversa após o velório de Prudence, Blessing revela detalhes sobre seu trauma de infância, descrevendo como foi forçado a matar e fazer coisas inomináveis. O conselho de sua mãe para deixar o passado para trás e nunca trazer a escuridão para minha casa poderia ser interpretado não como sabedoria curativa, mas como instruções para compartimentalização que qualquer serial killer bem-sucedido precisaria dominar. O fato de que ele escolhe este momento vulnerável para compartilhar esses detalhes com Dexter, um cara que ele conhece há apenas semanas, pode sugerir um reconhecimento mais profundo de escuridão similar em vez de simples confiança. Antes do lançamento do episódio 6, eu não teria acreditado nessa teoria, mas depois de ouvir Blessing falar sobre sua escuridão, um motivo-chave na série para assassinato, não tenho tanta certeza. No entanto, a cronologia cria problemas massivos para essa teoria. Se o New York Ripper tem aterrorizado as ruas desde a infância de Leon Prater, e Prater parece de meia-idade enquanto Blessing parece mais velho, os assassinatos teriam começado décadas atrás. Possivelmente quando Blessing ainda era criança em Serra Leoa ou havia acabado de chegar na América. Para Blessing ser o Ripper, ele teria que ter começado sua onda de assassinatos como um homem muito jovem, imediatamente após chegar em New York, o que contradiz completamente sua cronologia estabelecida de construir uma família estável e carreira ao longo de 30 anos. Além disso, há a escuridão que ele confessa para Dexter. Blessing admite abertamente ter matado alguém como soldado criança, mas ele enquadra isso como trauma que superou, não algo que continuou ou gostou. Seu amor genuíno por sua família e comunidade, demonstrado através de anos de comportamento consistente, sugere um nível de conexão emocional que seria extremamente difícil para um serial killer psicopata manter convincentemente por 3 décadas. Não tenho muita certeza. Olhando para trás em todas essas teorias, seria honestamente bem engraçado se a série simplesmente nunca desenvolvesse a história do New York Ripper nesta temporada. Passamos todo esse tempo especulando sobre quem poderia ser, analisando cada detalhe e conexão, mas há uma chance real de que os roteiristas possam apenas deixar isso como sabor de fundo ou guardar para a temporada 2 ou 3. É um caso clássico da arma de Chekhov. Eles introduziram este assassino misterioso e colocaram a arma bem ali na coleção de Prater, então parece que tem que disparar em algum ponto.
Mas sabendo como programas de TV funcionam, eles podem estar jogando o jogo longo aqui, deixando este mistério ferver no fundo enquanto se concentram em outras tramas. O New York Reaper poderia facilmente se tornar o vilão abrangente para temporadas futuras, especialmente se eles encerrarem a história de Leon Prater este ano. Seria realmente narrativa inteligente estabelecer o Reaper como essa presença ameaçadora na temporada 1, então torná-lo o antagonista principal na temporada 2 ou 3, quando eles precisarem de um grande vilão novo. Isso lhes daria tempo para desenvolver adequadamente quem quer que o assassino se revele ser, em vez de apressar a revelação. Honestamente, além de Leon Prater, seria muito clichê demais qualquer um desses outros personagens se revelar o Reaper. A conexão com Jonah parece forçada e não funciona com a cronologia. Blessing, sendo o assassino, minaria todo o seu arco de redenção e Oliva, ou Charlie, simplesmente não tem desenvolvimento suficiente para tornar isso significativo. Prater pelo menos tem a preparação, os recursos e a conexão pessoal para fazer funcionar narrativamente, mesmo que haja questões práticas com a teoria. Mas se eles vão fazer outra revelação, figura pública respeitada é secretamente o assassino, é melhor que tenham algo realmente especial planejado, porque essa reviravolta está ficando bem velha neste ponto. Acho que teremos que esperar e ver o que os roteiristas realmente têm guardado para nós, seja nesta temporada ou mais adiante. Se vocês curtiram o vídeo, certifiquem-se de se inscrever e nos vemos no próximo.